Fala pessoal, estamos aqui hoje mais um podcast do Portal Negócio CG e hoje nós estamos aqui com o fera da educação de Campo Grande MS, ele que já tem 3 unidades. O nome dele é Lúcio Rodrigues Neto, do Colégio Status Educação. Então hoje nós vamos trazer aqui um pouquinho da experiência dele, como é que ele chegou até aqui, o que a escola é, por que ele criou essa escola, qual que é a visão dele de futuro. E eu espero que você, com esse podcast, aprenda demais aqui, porque nos bastidores aqui eu já estava captando muitos códigos aqui, e eu espero que você também aprenda e tenha um bom proveito. Lúcio, a palavra está com você. Quem é você? Quanto tempo que você faz o que você faz? Bom, meu nome é Lúcio, né? Eu sou formado em Direito lá pela UFMS, em Sociologia pela Unifil, e eu estou na educação desde 2001, então são 24 anos, né? Esse é o 24º ano, trabalhando aí com pré-vestibular primeiro, e depois a gente começou a trabalhar com a educação básica, desde o ensino médio até a educação infantil, e aí a gente tem essa trajetória de 15 anos aí do Colégio Status, né? Então a gente tem essa vivência do chão de escola, que a gente chama em escola, né? Que é desde da operação ali do dia a dia da escola, da sala de aula, e também dessa nova política que nós estamos tendo na educação, que é expandir, né, as nossas unidades. E hoje a gente tem 3 unidades, né, e tem uma quarta agora surgindo aí. Olha aí que bacana. Ô Lúcio, você falou pra gente que você começou com pré-vestibular, é isso? Por Isso, quê? De onde que né? surgiu essa vontade? Porque direito com educação Não é. era o plano inicial, né? Na verdade, a gente tem uma questão de carreira, né? Que muitas vezes a gente faz uma opção no vestibular, pensando numa carreira diferente daquilo que a gente almejava. Eu sempre quis empreender, né? Então eu queria fazer administração e eu tinha uma professora lá na escola que eu estudei, que ela era muito motivadora. E quando eu falei para ela que eu ia fazer administração, ela falou: "Não, você não faz administração não. Administração é muito ruim, você vai morrer pobre, vai trabalhar no guichê do shopping com a minha sobrinha". Então ficou Bem. desmotivador, Nossa. né? E eu pensei assim: eu vou fazer direito, vou advogar, vou ganhar dinheiro e abrir uma empresa. Então era essa a primeira questão do direito na minha vida. E quando eu pensei em fazer, era por isso. Quando eu entrei na universidade, tinha uma cultura muito de concurso público, né, naquela época. Então meus colegas, a maior parte dos meus amigos viraram procuradores, promotores, juízes, porque tinha essa cultura de concurso público lá no curso de Direito da UFMS. Mas eu gostava dessa questão da liderança, né? Então eu fui Entendi. ser do DCE, do Diretório Central de Estudantes, fui fazer projeto de extensão, e dentro desse trabalho que eu fazia lá voluntário, surgiu um curso pré-vestibular para estudantes carentes lá do bairro que eu morava, né? Como eu cresci em periferia, a gente queria levar para a periferia essa oportunidade de estudar na universidade pública numa época que não tinha cota, né? Então hoje a gente tem as cotas para alunos de escola pública, mas naquela época não tinha. Então na minha turma de 60 alunos, 60 alunos eram de escola privada. Então você tinha Uau. uma divisão muito grande na sociedade, né, do aluno da escola privada e ia para a universidade pública, porque os cursos de prestígio social, os mais concorridos, eram dominados por alunos de escola particular antes de ter esse sistema de cotas que a gente vive hoje. E nesse período aí, né, da gente estar trabalhando com pré-vestibular lá no bairro, um pró-reitor da universidade falou: por que você não traz esse curso aqui para dentro da universidade? E aí eu levei o pré-vestibular que era no bairro para dentro da universidade, que a gente chamava de cursinho universidade, que era um projeto de extensão dentro da UFMS. E aí ele começou a crescer muito, a gente foi ocupando salas, né? Aí a gente chegou a ter 1.400 alunos lá dentro do campus da UFMS. E aí chegou um momento que não tinha mais o que fazer, né? Não cabia mais dentro do campus. A universidade passou por um processo de expansão, que chamava Reúne, e começou a aumentar os cursos de graduação e a não ter mais salas para o pré-vestibular. Foi quando a gente alugou um prédio externo à universidade e começou a ter o pré-vestibular fora da universidade. E aí vem aquelas dores, né, do empreendedorismo, do crescimento, né, e do custo, né? Como o custo fora da universidade era muito mais alto, a gente teve que abrir outros produtos para poder bancar realmente o aluguel, as contas fixas que nós tínhamos, o salário de professores e todos os custos que envolvem uma operação externa. Aí a gente começou a trabalhar também com preparatório para concurso, né? Em 2007 a gente abriu Educação de Jovens e Adultos, que já é educação regular. Em 2009 a gente abriu Ensino Médio, que foi quando a gente renomeou o cursinho de universidade para Colégio Status. Até então, ali, quando você estava na UFMS, ainda era de graça. Não, Já era era projeto pago. de extensão. Ele tinha um valor baixo, né, bem abaixo do mercado, que custeava os professores, basicamente. Então ele custava na época R$ 25, na época que o salário mínimo era uns 200, então hoje seria em torno de 10% do salário, mais ou menos, mais ou ali. menos, né? Então a gente teria uns Hoje R$ 200 seriam no máximo.
Então ele era muito barato mesmo e por isso tinha muita demanda social. Entendi. E era no momento que a gente não tinha nem educação à distância, como tem hoje, né, para as pessoas mais carentes, e nem cotas na universidade pública. Então, a demanda de pré-vestibular naquele momento ela era muito grande. Isso já não acontece mais hoje, porque aumentou muito os cursos superiores nas universidades privadas e tem hoje as cotas, né, os cursos superiores à distância que geram uma possibilidade maior para quem quer estudar numa forma geral. Entendi. E ali, quando você falou assim, dores do crescimento, né? Quando vocês falam assim, pô, agora na universidade não cabe mais a gente precisa ir para um ambiente externo ali. Eu imagino que essa decisão também não foi tão fácil, né? Tão simples assim, não, vamos alugar, porque Não, não foi. Ela foi assim: amanhã você não tem sala, você tem que ou você fecha, ou ou, você. ou você aluga, entendeu? Não foi uma coisa planejada, né? Foi uma briga política lá na universidade naquele ano. As nossas salas estavam num setor dominado pela oposição, e aí a oposição falou: não, não vamos emprestar as salas para a reitoria, né? Eu não tinha nada a ver com essa briga entre eles, porque eu era acadêmico, mas aí eles falaram: olha, Lúcio, o pessoal lá daquele setor não quer mais o curso pré-vestibular lá, né? Então você vai ter que encerrar o projeto. E aí, para não encerrar com os alunos dentro, porque as aulas já tinham começado, então eu teria que chegar na sala de aula e falar: olha, a partir de amanhã não tem mais aula. Não é? Então eu não tive essa coragem de fazer isso. E eu fui lá, junto com a pró-reitora, que era minha amiga, minha madrinha, e ela me ajudou a achar um prédio que coubesse os alunos, e nós fomos para esse primeiro prédio, era um prédio mais antigo, depois a gente conseguiu um prédio melhor, fomos para o segundo prédio, aí em 2010 a gente foi para essa escola que eu estou hoje, que é a maior que eu tenho hoje. Que legal, cara, que legal. E aí, quando você começou a perceber essa demanda para ir para o ensino básico ali, para começar a atender no ensino médio, foi em algum momento assim que você. Foi um dia você acordou e falou assim: ó, puxa, hoje eu podia começar a fornecer isso daí, ou não? Foi uma necessidade que você começou a identificar, as pessoas começaram a vir atrás. A gente já tinha uma demanda no pré-vestibular, né, de recuperar aprendizados que não aconteceram na série certa, na idade certa, né. Então os alunos vinham, né, e falavam: "Ah, isso eu não aprendi na escola, isso eu não aprendi na escola. Ah, se eu tivesse esse professor, eu poderia ter aprendido isso de forma melhor, não teria toda essa dificuldade que eu tenho com essa disciplina". Então a gente foi tendo essa demanda dos nossos alunos de pré-vestibular, que os irmãos que estavam em escola de educação básica poderiam vir ali para ter aula com aqueles mesmos professores desde o do primeiro ano do ensino médio. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu, né. Então, quando a gente deu esse primeiro passo, a escola cresceu mais de 100% no primeiro ano, nós tivemos uma turma inicial de 60 alunos, no outro ano já tinha 120. Ó, Aí no outro ano já tinha 150. Aí a escola já estava ficando sem espaço físico, né. Então aí foi quando surgiu essa oportunidade desse outro prédio, que era maior, tem 3.500 metros quadrados, e aí a gente foi para esse outro prédio que já tinha uma escola que funcionava lá, e lá a gente incorporou a escola com a educação infantil, fundamental, que eles tinham um pouco de alunos, e a gente foi crescendo a partir daquele primeiro momento que eles tinham lá dos alunos remanescentes. nessa época aí que vocês mudaram pra um prédio maior, começaram a receber mais alunos ali, você lembra qual que foi o seu maior desafio? Aquele que você ia para campo e falava, cara, eu preciso resolver isso amanhã, cara. Eu acho que sempre o desafio são as pessoas, né? Você ter um time, né, uma equipe que seja alinhada com seus valores, com a sua percepção de conduta, daquilo que você quer seguir, né, o legado que você quer deixar, e a questão do financiamento, né, porque sempre um investimento alto, né, presume que você tem que ter um financiamento alto, e nem sempre os bancos, as instituições financeiras são abertas, né, a financiar escolas, porque escolas são empresas de capital social muito elevado, então ninguém cobraria uma escola, executaria uma escola, isso os bancos têm um pouco de resistência a fazer empréstimo para escolas. Entendi. Então, essa foi uma das maiores dificuldades ali que você enfrentou. E acho que enfrenta até hoje, né, Lúcio? Igual você falou, né? Pessoas, mesmo depois de 15 anos aí, eu acredito que seja uma. Eu acho que hoje, né, no mercado de trabalho, de uma forma geral, né, a gente sempre vê as pessoas falando muito sobre isso, né? Como é que você contrata, né, por capacidade técnica e você demite por questões comportamentais, né? E dentro de uma escola, a questão comportamental ela é muito importante, né? A gente tem que ter pessoas alinhadas com os valores da escola e com a expectativa da família, né? Aquilo que as famílias esperam daquela escola, aquilo que elas acreditaram, aquilo que elas compraram, vamos pensar dessa forma, a escola tem que entregar, né? Então é uma questão de cultura mesmo. As escolas são muito diferentes uma das outras,
Mas ao entrar numa escola, as pessoas têm que ter uma crença que aquilo que o colaborador está mostrando para ela é aquilo que vai acontecer, né? Então isso tem que ter um alinhamento, né? Um comportamento em que todos os agentes ali estejam comprometidos ali com a missão, com a visão, com os valores daquela escola, de como aquela escola entrega, das crenças, né? Daquilo que a gente acredita em aprendizado, em disciplina, porque a questão disciplinar hoje é muito importante dentro de uma escola, né? Então a gente tem muitos cases aí de sucesso a partir do nosso parâmetro disciplinar. Legal. Hoje vocês já têm quantos mil alunos que foram aprovados em Mais vestibulares? de 3.000, né? Mais Isso de 3 desde mil. dessa nossa história aí, desde lá de 2005. Esse método foi você que criou? Você que buscou aperfeiçoar algum método que já existia? Na verdade, em Como é que foi? Ou educação a foi gente. só surgindo e... Na verdade, em educação a gente sempre busca o que há de melhor no mercado e aquilo que funciona, né? Então, pré-vestibular, quando a gente pensa em resultado de vestibular, né, nada melhor do que você focar naquilo que funciona. E o que realmente funciona com o aluno é aula boa, é professor bom, né, é aluno disciplinado, porque ninguém consegue aprender nada se não estudar. Isso é A verdade. aula é um caminho, né? Mas se o aluno tiver rotina de estudo, exercícios em casa, tarefas em casa, ele não vai conseguir ter aprendizado, né? A gente sempre fala assim, olha, nota não significa nada, gente. Se o nível da prova é baixo, a nota vai ser alta, né? Se o nível da prova é alto, a nota vai ser baixa. Então, o que a gente sempre tem que avaliar é assim, você está aprendendo? Você sabe? Ah, eu não gosto de matemática. Mas você sabe matemática e mesmo assim não gosta? Ou você diz que não gosta porque você não sabe? Porque a gente tem uma maior parte da população brasileira que não sabe matemática. Muita gente fala assim, eu não sei, eu não gosto de matemática. Mas você aprendeu matemática? Você aprendeu na idade certa? Quando havia uma necessidade de você estudar matemática, você conseguiu compreender os conteúdos? Porque vai chegar um momento que a matemática é uma disciplina interdependente. Se você não aprendeu a multiplicar no quarto ano, você não vai aprender a fazer conta com vírgula no quinto, não é? Então, cada ciclo que você perde, vai chegar lá no ensino médio, química, física e matemática, já chega num estágio de avanço que se o aluno não sabe matemática básica, ele vai mal nas 3 disciplinas. Aí o problema não é o professor de física, né? É a falta de aprendizado lá do ensino fundamental. Então a gente tem que pensar numa responsabilidade muito grande de aprendizagem no longo prazo, e que essa aprendizagem não é nota, né? Ela fala, porque lá na outra escola ele tirava notas maiores, mas ele sabia, e por que ele está errando aqui? Por que ele está marcando a resposta errada? É porque ele não sabe. Se ele sabe o conteúdo, ele deveria estar acertando e não errando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está num país que a gente avalia muito por provas, né? É, mas se você fizer uma avaliação oral desse mesmo conteúdo, você vai dar conta? Porque às vezes fica, não, porque a gente tem que avaliar por habilidades e competências. Mas as habilidades e competências elas podem estar numa prova escrita. Agora, você ter um semi-analfabeto funcional que sempre teve notas ótimas não é adequado. Porque a gente acaba tendo muitos dilemas, assim, né? Ah, vamos para um PBL, para uma sala de aula invertida. Tudo é válido, desde que promova aprendizado. Aprendizado. Mesmo que o aluno, desde que o aluno chegue lá no final do ensino médio, e saiba o mínimo das competências básicas de redação, de linguagens, de matemática, de ciência da natureza. O que não dá é para falar, não, eu tenho todas as notas ótimas e eu não sei nada. A gente vai ter uma indústria de diplomas aí, sem pessoas com mínimo. Aí fala assim, muito no Brasil se fala em analfabeto funcional, né? Em É, pessoas inaptas para o mercado de trabalho bem tendo diploma, que aí elas estão diplomadas, mas não são capacitadas. acontece muito. A gente que está nesse ramo do empreendedorismo, e aí vira e mexe a gente está contratando, buscando alguma mão de obra, a gente pega vários currículos e aí você vê que a pessoa é formada, você vê que a pessoa às vezes teve um histórico curricular muito bom ali, notas ótimas, mas a hora que você senta para conversar com ela, ou a hora que você coloca ela para de fato executar o trabalho, ela não consegue. E eu acho que isso aí vem desde de trás, desde lá de trás, né? Desde a formação básica mesmo, né? Porque não é só também, não, mas depende da criação que foi em casa. Não, acredito também tem todos, igual você falou assim, todo esse, desde ali da formação básica, né? Você vir treinando as habilidades, competências, ver se a pessoa está de fato aprendendo ou não, ou se ela só está tirando boas notas, né? Porque o aprendizado, né, é ao longo da vida, né? A gente fala assim, quando a gente fala em aprendizado, ele acontece dentro e fora da sala de aula, né? Mas cultura de estudo, né, é uma coisa disciplinar que o aluno tem que entender que assim, para que eu estudo? Não é para tirar nota, é porque vai me fazer falta em algum momento da minha vida profissional, né? Vai fazer falta em algum momento da minha vida pessoal. Então, se eu tenho uma casa, eu preciso calcular quantos metros quadrados vai no piso da minha casa. Se eu não sei fazer o mínimo de matemática básica, o mínimo de geometria plana,
você vai te fazer falta. Então você tem que pensar nisso, no objetivo para que você estuda. Não é para tirar nota. Você tira nota porque você sabe, né? E não ao contrário. Né? Então, às vezes, há essa confusão. Mas essa escola só avalia por provas escritas só. E se ele souber, ele vai marcar a resposta certa. Né? Não é sobre isso, entendeu? A gente pode ter 10, 15 mil mecanismos de aprendizagem, mas a gente precisa aprender. Né? Então, quando a gente pensa na escola, né, em proporcionar aulas de cultura maker, aprendizado bilíngue, né, Jump Math, que é uma aprendizagem de matemática que a gente trouxe do Canadá, é tudo para que o aluno aprenda. Né? E tudo que são mecanismos, são metodologias que a gente vai incorporando para que a escola fique cada dia melhor. Mas que tudo isso promova o aprendizado. Né? A gente tem muitas habilidades hoje do século XXI, por exemplo, você falar assim, vamos demitir os alunos por os alunos não, os profissionais por habilidades comportamentais. A gente tem uma disciplina na BNCC hoje, que é habilidades socioemocionais, que ensina o aluno a ter um comportamento adequado. Né? Trabalha os valores, trabalha tudo aquilo que são as habilidades socioemocionais. Né? Mas para que esse aluno se desenvolva, tem que ter a reciprocidade. Né? Ele tem que entender que ele está ali se desenvolvendo com um objetivo, né, lá no futuro, que essas habilidades serão importantes para ele atuar na vida pessoal dele e na vida profissional principalmente. Né? A escola ainda é muito científica. Né? Ela é muito tradicional nesse sentido. Né? A escola ensina a pensar, ensina a você construir seu próprio conhecimento. Depois, lá na frente, você vai ter que ter uma cultura de estudo. A gente está num momento da sociedade que as profissões que existem vão deixar de existir daqui a um tempo. Então, se o aluno, o estudante, o adulto, não perceber que ele nunca vai parar de estudar, que não existe mais terminei meus estudos, isso não é mais uma verdade, né? Eu terminei uma etapa de estudos, né? Educação básica, ensino superior, mestrado, igual eu fiz, mas tem gente que vai terminar, diplomar e vai parar de estudar. Essa pessoa vai ficar parada no tempo, porque hoje você tem coisas novas surgindo todo o tempo. Todo dia. Né? Todo dia você tem uma novidade no seu segmento, todo dia tem um produto novo, uma novidade tecnológica nova, e aí com esse avanço da tecnologia, as profissões que existem hoje, muitas serão substituídas por robôs. Né? Então a gente vai ter que pensar qual é a nova profissão que muitos irão atuar, e aí para isso ele tem que entender que ele nunca vai parar de estudar, que ele vai ter que aprender coisas novas, fazer cursos novos, novas formações, novas titulações, né? Então isso é um novo momento da educação também, que o aluno diz assim, aquilo é uma etapa, mas não tem mais etapa final. Não tem, olha, formei, nunca mais eu vou sentar numa sala de aula, nunca mais eu vou ler um livro, nunca mais eu vou assistir um podcast, nunca mais eu vou fazer um curso online, isso acabou. Né? As pessoas não têm mais como isso, porque a mudança é muito rápida. Teve um movimento, né, que eu vi crescer um tempo atrás, principalmente de jovens à minha volta, galera ali de 17, 18 anos, que eles falam, não precisa de faculdade, não. Porque teve um movimento no digital, principalmente na pandemia, que foi muito grande. Onde a gente viu pessoas, de fato, que não terminaram os estudos e que ficaram milionárias. E aí, a minha volta, pelo menos ali, eu vi alguns jovens falando, não preciso de faculdade, eu só preciso aprender a fazer um site, eu preciso aprender a ser influencer nas redes sociais. E eu acho que isso aí acabou pegando muita galera. Mas a gente vê que, mesmo com a evolução da tecnologia que a gente tem, ainda assim a gente precisa de gente que estuda, de gente que de fato tem ali uma faculdade, de gente que de fato, e mesmo igual a gente estava falando, mesmo pessoas que não são formadas ainda não estão 100% aptas, Prontas, né? prontas. Nem a gente está 100% Nunca pronto, tá. nunca Porque tudo tá. muda, né? A gente estava pronto naquele passado. Mas com essa sociedade que tudo muda e a mudança é a única constante, todo tempo você tem que mudar. Todo tempo você tem que se renovar, todo tempo você tem que se aperfeiçoar, todo tempo você tem que aprender coisas novas, né? Então esse aluno de 16 a 17 anos que largava os estudos achando que o digital sozinho seria o suficiente, ele está equivocado porque ele poderia aprender mais. Ele poderia aprender o digital e as habilidades que ele poderia aprender na escola, matemática, química, física, porque, por exemplo, uma tecnologia hoje, ela é toda de base matemática. Então, o aluno para virar um engenheiro de computação, engenheiro de software, um cientista da computação, se ele não souber matemática, ele não vai conseguir ser o melhor. E uma empresa grande como a Google, como a Microsoft, né, no pré-requisito lá já tem graduação em engenharia de computação, ciência da computação. Então, se ele procurar ali uma empregabilidade ou uma carreira, o diploma não vai atrapalhar. Eu sempre falo isso, olha, ter mais um diploma, igual eu tenho um monte, né, mas nunca me atrapalhou. Então,
as faculdades que eu fiz, o mestrado, as pós-graduações que eu fiz, sempre foram importantes para eu construir relacionamento, para eu ter novos aprendizados, e nunca me foi, mas você não atua lá no direito do trabalho. Mas eu atuo na gestão de empresa, o direito do trabalho me faz diferença, né? Então, a gente tem muitas formações que são importantes ao longo da tua carreira. Não quer dizer que você vai, tudo que você aprendeu no curso, vai aplicar todo dia. Isso não é verdade. Nenhum curso, nenhuma profissão, nenhuma sala de aula. Né? Mas alguma coisa de alguma sala de aula, de algum curso, você vai aplicar no seu dia a dia. E aquilo lá vai fazer diferença entre quem não esteve naquela sala, quem não sentou naquela cadeira, quem não foi aprovado, quem não esteve formado, né? Vamos dizer, a gente tem profissões regulamentadas, né? Então, como é que é a medicina? O rapaz falou, não, aprendi a medicina na prática. Se não tiver um curso de medicina, não vai aprender na prática. Me formei no Grey's Anatomy, né? Igual o pessoal fala. Não tem mais. Não tem algumas profissões que são regulamentadas e mesmo o digital, eu vejo um crescimento muito grande dos influencers, né? Mas eu entendo que se a pessoa tiver a formação básica e a formação digital, ela tem muito mais potencial do que aquele que só tem a básica ou daquele que só tem a digital. Putz, é verdade. Teve uma frase que você falou que me pegou, que é um diploma nunca vai te atrapalhar, né? Nunca vai. Então, eu acho que isso aí também fica de recado para quem está assistindo a gente. Se você está pensando aí em parar os estudos, ou enfim, se você vai continuar estudando ou não, fica essa frase que o diploma nunca vai te atrapalhar. Pelo contrário, né, igual você falou, ele também vai te ajudar a criar outras redes de relacionamento que você antes não estava inserido, né? Então, você continuar sempre estudando, se aperfeiçoando, uma pós-graduação, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, enfim, isso com certeza vai te colocar em lugares que as pessoas que não estão naquela sala. E eu acho que assim, lógico que numa eventual escolha, né, você vai escolher entre alguém que tem bastante formação e alguém que não tem, que você gostou dos dois, lógico que o diploma vai ter um privilégio, né? Falar, olha, aquele ali tem mestrado na USP, esse aqui nem se formou. Você vai comparar, infelizmente, né, há prestígio nos diplomas, né, e a autoridade que é construída a partir do tanto que você estudou. Né? Então, a sua reputação também tem a ver com as formações que você fez. Então, na hora da escolha, a gente escolhe o diplomado. Pode errar? Pode ter menos diplomado, podia ser bem qualificado, mas você só vai na prática avaliar. Escrito, né? E na hora, por exemplo, de uma seleção que você recebe 1.500 currículos. Né, você vai olhar as formações que a pessoa fez e o tempo que ela ficou em cada empresa. Né, porque não adianta também a pessoa ter muita formação e ter um mês em cada empresa. Esse rodízio excessivo, a gente já tem evitado esse perfil de profissional. Entendi. Ainda mais em escola, né, que a gente tem uma continuidade muito grande, né, dos profissionais que estão comigo lá. Tem professor que tem 20 anos que está comigo, então a gente tem muita gente que está há muito tempo. Né, e aí a gente acaba criando um vínculo, né, entre o aluno e os professores, entre a coordenação e os professores. Minha diretora da unidade junta há 17 anos lá já, Uau. Então isso tem bastante tempo. Acho que facilita um pouco elas entenderem o que eu penso e como eu me comporto. Entendi. Ô Lúcio, falando um pouquinho agora de gerações, como é que a escola vem lidando com essa geração que está vindo atrás? Porque eu acredito que também é um desafio, né? Sim, que a galera, a gente tava conversando hoje mais cedo aqui que o público, o povo, ele quer coisa rápida, né? E a educação não é rápida, a educação tem um passo a passo, ele tem um método a ser seguido. E houve uma mudança, né, geracional, né? Isso se intensificou bastante depois da pandemia. Né? Então, coisas que funcionavam com os alunos num período anterior, né, hoje já não funciona mais. Né? Há uma sensibilidade maior dessa geração nova, há uma necessidade maior de afetividade, de empatia, né? De trabalhar realmente esses valores comunitários com eles. E há um imediatismo muito maior. E aí, consequentemente, quando você tem um imediatismo maior, você não sabe lidar com a frustração. E aí você tem que ensinar esse aluno, esse jovem, a lidar com a frustração. Né? Como é que você ensina ele a perder? Né? Porque a nossa geração já nasceu perdendo. Né? Muitos deles. Né? Eu nasci lá na periferia, tudo já era mais perdido. Né? E agora, essa geração, agora tem tudo mais fácil, tem tudo na mão. Né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um aplicativo, precisa comer, pede pelo iFood, né? Precisa de um táxi, pede pelo aplicativo, não precisa ficar ligando uma central horas, não acha ninguém, né? Então tá muito mais rápido, né? E estando mais rápido, eles acham que vão aprender mais rápido. Não vai. Né? O processo de aprendizagem ele tem uma curva idêntica, né? Você aprende mais coisas nessa geração, você tem mais acesso à informação,
mas o processo de aquisição de conhecimento ele acaba sendo muito parecido, né, em todas as gerações. A gente tem até uma pesquisa recente que diz que a próxima geração, essa que está vindo, vai ter o QI mais baixo do que a nossa. Né? Isso por quê? Por conta desse excesso de tecnologia, excesso de controle remoto, excesso de facilidade. Você não testa o cérebro todo o tempo para que ele aprenda a lidar com o desafio. Né? Como é que resolve um problema? Não é desistindo dele. Né? E aí a gente tem uma percepção, né, que há menos resiliência nessa geração que está vindo em relação a falar, não estou bem de nota que eu faço, troco de escola. Não sento isso tudo, não vou pro reforço, não, vou trocar de escola, vou lá para outra, é mais fácil, aí ninguém sofre, aí o pai acompanha esse raciocínio do aluno e troca ele de escola para uma mais fraca, né, ou uma mais permissiva. Então eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que preparar o aluno para o sofrimento também. Né? A pessoa que você tem muito do sofrimento que você passou na vida. Né? Você só amadureceu no sofrimento. Né? Você pensa historicamente, né? Você vê muitos grandes pensadores, grandes cientistas, igual na Itália, surgiram no período de guerra. Não foi no período tranquilo, foi no período de conflito. Né? Então eu sempre falo assim, a zona de confronto para aprendizado ela é melhor que a zona de conforto. Nossa. Né? Então a gente tem que sempre estar ali estimulando o aluno sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto com ele mesmo, entendeu? O que ele não sabe para daí ele buscar o conhecimento. Cara, isso é muito real. Porque hoje em dia eu não lido com estudante, né? Mas eu tenho um irmão, eu tenho funcionários também. E de fato, essa geração, ela é muito difícil até da gente lidar, dessa geração de 16, 17, 18 anos, porque de fato as coisas aconteceram para eles muito mais fácil e muito mais rápido. Então, mas ainda assim é um desafio, né? Você tá ali, você explicar, você tentar pegar tudo aquilo que você sabe, aquilo que você faz e tentar colocar para aquela pessoa, mas só que para ela não faz sentido. Eu já vi casos de você falar meio bruto com a pessoa e ela falou, não, beleza, eu não venho amanhã então. E aí, o que você faz? Contratar outro. Porque, infelizmente, né, eles são menos resilientes, né? Eles têm essa vontade, né, de desistir do que enfrentar. Seria mais fácil falar, não, vamos alinhar. Né? Era muito mais fácil alinhar o discurso, alinhar a expectativa com a entrega, do que desistir no primeiro dia. Mas ele falou, não, já não venho. Né? Eu tenho percebido que os funcionários mais jovens, eles pedem demissão muito mais fácil Muito do que os mais. antigos. Né? Ele não pensa que quando você pede demissão você não tem a segurança, né, do seguro-desemprego, FGTS, essas coisas todas. Ele não tá nem aí. Ele Tá nem pensa aí. no hoje. Hoje eu estou chateado, ninguém vai me chatear. Então eu vou pedir demissão para amanhã eu não estar mais chateado. E aí ele vai trocar de emprego, né? Ele vai trocar de casamento, vai trocar de esposa, ele vai estar sempre trocando e nunca vai estar encontrando aquilo que ele espera, né? Porque nunca vai ser totalmente igual à sua expectativa. A realidade é a realidade, a sua expectativa é outra coisa. É. Né? Então, você pode criar um monte de expectativa, mas a realidade é aquela que está posta ali. Você tem que enfrentar ela com as armas que você tem, com as formações que você tem, né, com a resiliência que você tem. E, infelizmente, a gente percebe que os jovens de hoje, né, eles acham que se tudo é errado, eles voltam para casa porque a mãe deles e o pai deles vai resolver para eles. Né? Eles não entenderam que eles cresceram. O pior é que isso é verdade, cara. O Né? pior é que isso é Quando verdade. eles não assumiram, eu cresci agora. Agora eu sou adulto. Eu sempre falo para os alunos de 17 anos, olha, tem que ter muita responsabilidade, porque ano que vem você é maior de idade. Maior de idade tudo muda, você pode ser preso, né? Você não pode mais tomar certas atitudes, porque certas atitudes têm consequências mais graves quando você é adulto. Justamente. E aí, ô Lúcio, falando um pouquinho agora também de aprendizado, que a zona de conflito traz mais aprendizado que a zona de conforto. Eu acredito que a pandemia foi, de fato, uma zona de conflito, né? Onde vocês, principalmente das escolas, tiveram que se reinventar, né? Ensino EAD, aulas à distância. Como é que foi para você passar por esse momento? E qual foi o maior aprendizado que você tirou disso tudo? A pandemia ela teve um caráter muito interessante. Se falava muito em homeschooling antes da pandemia, né? Os pais achavam que as escolas estavam indo por um caminho diferente do que eles estavam alinhados,
e muitos defendiam o homeschooling. Quando os pais receberam essas crianças dentro de casa para tentar o homeschooling na prática, não foi tão fácil quanto falar, né? Ensinar o próprio filho, ensinar dentro de casa, ter professores particulares à disposição, tanto do ponto de vista do custo, quanto do ponto de vista da disponibilidade de você ter uma equipe que pudesse ajudar os filhos. E do ponto de vista das instituições escolares, de uma forma geral, no mundo inteiro as escolas abriram e fecharam em momentos iguais, mas abriram em momentos diferentes. Então, no Brasil, foi o país do mundo que mais tempo as escolas ficaram fechadas. Né? Então, a educação não foi vista como prioridade no processo de reabertura. Né? Isso aconteceu em muitos países no Brasil. Na Inglaterra, as creches nunca fecharam, porque eles entenderam que os trabalhadores precisavam voltar para o mercado de trabalho e alguém teria que ficar com essas crianças, né? E o índice de fatalidade entre crianças muito pequenas de Covid foi praticamente zero. Né? Então, como isso era muito baixo, essa taxa, a Inglaterra nunca fechou os berçários. Né? Mas no Brasil, a gente ficou em Campo Grande 6 meses fechado, teve estados que foram quase 2 anos, e houve um abismo, né, de aprendizado na maioria das crianças no momento que ficou fechado. Porque as aulas remotas, as aulas EAD, elas eram uma operação diferente da aula presencial. Né? Então, para uma criança muito pequena, para as crianças de educação infantil, ensino fundamental, a aula remota ela fazia muito pouco sentido. Né? Era mais para manter a socialização, manter os vínculos afetivos com os colegas, mas o aprendizado ele se dá muito em sala de aula em crianças muito pequenas, né? Então, fez muita falta. A gente colhe até hoje os resultados da pandemia. A gente tem muitos alunos em processos de atraso de aprendizagem por conta da pandemia, né? E é uma decisão governamental, política no Brasil. Então, houve um atraso até maior, né, do que em outros países do mundo, porque ficou mais tempo fechado, né? Então, a gente teve esse desafio, e aí teve o desafio financeiro, porque como as operações escolares são bancadas nas escolas privadas pelas mensalidades dos alunos, houve dois problemas. Né? O primeiro, os cancelamentos em massa das crianças muito pequenas, que os pais não viam sentido realmente nas aulas remotas. E, de uma forma geral, a economia deu uma sufocada nos pais. Né? Os pais perderam renda, perderam emprego, perderam comissões, enquanto o comércio estava fechado, enquanto havia muita desemprego, né? Então muitos alunos ficaram inadimplentes. Então você tem por um lado o cancelamento e por outro lado os que não cancelaram inadimplentes. Então muitas escolas fecharam, né? Houve muito processo de recuperação judicial no Brasil inteiro, né? A gente teve um avanço até em Campo Grande em relação aos estados porque a gente abriu mais rápido. Isso gerou menos dano que os estados, mas gerou muito dano, né? Houve muitos empréstimos governamentais que as escolas tiveram que pegar naquele momento e que eles alongaram, né, ao longo de 3 anos. Então, agora que está começando a acabar esses empréstimos que eram é, folhas, tinham várias linhas que o governo ofereceu para todas as empresas, né? E Uhum. as escolas que conseguiram pegar essas linhas se salvaram por um tempo, mas elas tiveram que pagar, né? Era empréstimo, não era doação. Então você tem aí um cronograma de dispêndio, né, que são esses compromissos que todas as escolas fizeram. Mas do ponto de vista do mercado, o mercado acabou amadurecendo, porque muita gente acha que escola tem um ponto de equilíbrio fácil. Não é um ponto de equilíbrio fácil, não é? Você tem muitos custos fixos, você tem uma folha de pagamento muito grande, né? É um dos segmentos que mais tem funcionários por cliente, então você tem um grande número de colaboradores para conseguir entregar, e aí você tem um risco muito grande, né? Então, as escolas não são tão fáceis e tão perenes quanto parecem, quando a gente vê em alguns é, franqueadores ou pessoas que estão vendendo a expansão da educação básica de forma fácil. Não é uma expansão Na hora que você fácil. tá vendendo, tudo é lindo, né? Na feira de franquia é tudo lindo, né? Porque não é tão fácil quanto parece, principalmente em relação aos investimentos e ao retorno do capital. Entendi. Vamos explorar então mais um pouco, já que você tocou nesse assunto. Como que é ali o dia a dia da administração você, igual você falou assim, é um dos negócios que mais tem funcionários por clientes, né? Hoje lá, se a gente fosse elencar, o custo fixo ele está em torno do quê? 60%, 70%? Você fala da folha? Enfim, do seu faturamento lá. 60%. 60%. Então, realmente é. Não é muito alto, né? E porque você tem colaboradores de todos os segmentos, né? Você tem da secretaria, das coordenações, auxiliares de alunos especiais, auxiliares de sala,
profissionais de limpeza, né? Há uma grande porteiros, você tem uma grande demanda, né, de questões que tem que acontecer dentro da escola, psicólogas, dentro da escola, você tem muitos profissionais para você entregar qualidade, você tem que ter um time bem qualificado e bem remunerado, e considerando isso, você tem um custo alto, né? Então, você tem toda uma perspectiva de longo prazo, nós temos que formar time pensando em crescimento, né? Então, a gente tem lá nas minhas unidades diretoras, coordenadoras, auxiliares de coordenação, aí tem o time da central, que tem marketing, coordenador de operações, então a gente vai tendo vários braços, né, para a escola poder entregar tudo que se propõe, e esses braços são onerosos, vamos pensar assim. Mas a gente acredita muito na educação, na força que a educação tem para transformar a sociedade, o quanto a sociedade pode ser melhor amanhã do que ela é hoje através de uma boa educação, de boas escolas, né? Então, como a gente tem esse propósito aí, esse legado que a gente quer deixar de que os meus filhos, que os nossos filhos sejam bem educados, que eles possam ser pessoas na sociedade cidadãos de bem, com valores adequados, né, que possam ter uma nova sociedade. A gente vem de uma sociedade muito violenta, né, e a gente fala assim, mas funcionou a violência no passado que meu pai forneceu a mim. Depende, nós geramos dessa forma uma sociedade violenta. Então a gente tem que educar para não violência, a gente tem que cultuar um novo modelo de sociedade, né, que é um modelo disciplinado, mas não violento. Entendi. Então você hoje acredita que o colégio status é um meio de você expressar esse seu propósito. Sim, sim. Né, é a minha missão, né? Quando eu decidi, né, sair do meio jurídico para ir para a educação, foi muito mais pela missão, né, entender que eu posso deixar para o outro, né, histórias lindas, né? Se eu pegar um dia e contar todas as histórias que eu vivi, a história desses alunos que são destaques aí a partir de uma oportunidade, né? A educação para mim é uma oportunidade. Foi a oportunidade que eu tive, né, de ascensão social, e é a oportunidade de muitos meus alunos, né, que estão lá, né, encarando aquilo como uma oportunidade de ir para uma vida diferente da que o pai teve. Uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida mais rica, né, uma vida mais qualificada. Né. Minha mãe e meu pai estudaram só o ensino fundamental incompleto. Né. Então, eu ter estudado, feito 2 cursos superiores, feito um monte de pós-graduações, ter feito mestrado, da minha família já é muito raro. Né? Na verdade, já é inexistente. Não tem ninguém na minha família que tem mestrado fora eu. Então a gente tem essa chance na vida através da educação, né? Então a gente entende que essa oportunidade que eu tive é a oportunidade que meus alunos estão tendo, né? E que eles podem aproveitar ou não. Nem, eu sempre falo para eles, olha, nem todos tiveram as oportunidades que nós tivemos. Agora, muitos tiveram e não aproveitaram. As oportunidades que eu tive, eu aproveitei. Então, essa é a diferença. Você pode ter a oportunidade, pode ter uma boa escola, uma boa universidade, e as oportunidades aparecerem e você não aproveitar. E você nunca vai poder comparar com aquele que não teve oportunidade de estudar. Aquele que teve que trabalhar, que teve que largar a escola muito cedo para sustentar a família, que viveu numa condição socioeconômica vulnerável que não permitiu que ele tivesse todos os acessos à educação de qualidade que você teve. Aí você não dá para comparar. Vai falar, não quis, não, mas não quis, não teve oportunidade. Agora, você teve oportunidade, o que você vai fazer com ela? Né? Até onde você vai chegar? Aí vai muito mais da vontade, né? Da disciplina, né? E a gente fala muito em renúncia. É muito difícil renunciar. Você tem que renunciar o seu tempo livre quando você está com um objetivo para colocar toda a sua energia naquele objetivo, seja estudar para um concurso, seja empreender, né, seja entregar um trabalho de qualidade além daquilo que é a expectativa do cliente. Então isso tudo é renúncia. Você poderia estar jogando videogame, né, fazendo alguma coisa que te leve a caminhos mais prazerosos, mas você está ali fazendo aquela renúncia naquele tempo que lá na frente você vai colher, né? Tem um livro do Eduardo Zanetti que fala assim, ou você vive agora e colhe depois, ou, não, como é? Ou você vive agora. Ixi, eu esqueci a frase do Eduardo, gente. Ou você vive agora e paga depois, ou você paga agora e vive depois. E as duas decisões têm risco. Né? Eu paguei o preço. Né? Primeiro eu paguei para viver depois. Né? Eu trabalhei de domingo a domingo uma boa parte da minha juventude. Né? Quando eu trabalhava com concurso público, eu e minha esposa, a gente coordenava os preparatórios. Final de semana a gente ia junto com a equipe de panfletagem panfletar.
né? A gente tinha aulas domingo de manhã, simulado domingo de manhã, então a gente tinha muita atividade no final de semana na escola. Então, quando a gente vivia de domingo a domingo na escola, uma época eu era concursado na universidade, a Dani, minha esposa também foi concursar na universidade, então a gente tinha a escola, tinha o concurso, tinha a faculdade, então era bem puxado, né? E aí eu falo assim, eu me arrependo? Não, foi uma escolha. Eu escolhi aquilo naquele momento da minha vida para que eu pudesse lá na frente colher, né? Que é o momento que eu estou agora, no momento de colheita, que eu posso ter mais qualidade de vida, que eu posso ter um pouco mais de tempo livre, até para estar aqui. Legal. Lúcia, a gente tem uma pergunta da plateia ali, ó. O que você acha do novo ensino médio, das disciplinas ofertadas? Falta algo? O novo ensino médio, né, ele acabou sendo o velho ensino médio maquiado, né? Então, o que acontece? O novo ensino médio ele não tem um currículo idêntico para todas as escolas. Então, o que falta, né? Faltou uma discussão com a comunidade escolar, né? Faltou um alinhamento em relação à expectativa do aluno e em relação ao vestibular, né? A gente tem no novo ensino médio muitas disciplinas que não caem no vestibular e muitos alunos de algumas escolas que têm essa disciplina não vê sentido naquilo porque no final do terceiro ano do médio e nas etapas de final de primeiro ano, segundo ano do vestibular da UFMS, que chama PASSE, não cai essas disciplinas, né? Então, o que eu vejo, né? O novo ensino médio era uma proposta boa, mas aplicada de forma não planejada. Falar, vamos ter aula de empreendedorismo no novo ensino médio. Isso é ótimo, é ótimo. Você preparou o professor para dar aula de empreendedorismo? Não. Então, como é que o professor, que não foi treinado, é colocado para dar aula de empreendedorismo? Né? Eu já vi situações de professor de empreendedorismo em escolas públicas, falando, não, eu não gosto de empreender, eu inclusive fali, né? Eu tô devendo, meu nome está no Serasa, né? E me deram essa disciplina para eu completar a carga, né? E eu sou de biologia, não sou nem da área de humanas, né? Então eu não sei nada, a gente vai aprender junto. Isso desmotiva o aluno, né? Então o novo ensino médio ele tinha que ser motivador para o aluno, para diminuir a evasão escolar, né? Então a aula de empreendedorismo tinha que ser dada para alguém que está qualificado para dar. E todas as disciplinas que você vai incorporando, tem aula de cultura maker na minha escola. Então, se meu professor de cultura maker não estiver treinado, qualificado para dar aula de cultura maker, ela não vai ser interessante. Ela tem que ser interessante, o aluno tem que entender o sentido daquela disciplina no currículo. Então, todas as disciplinas que vão ser incorporadas no novo ensino médio, né, as que nós temos lá na escola, as que tem nas grades de escolas de forma individual, porque o novo ensino médio é muito. As disciplinas eletivas, optativas, elas são muito do plano político-pedagógico daquela escola. Entendi. Entendeu? A escola tem autonomia para criar uma disciplina e para colocar aquela disciplina na estrutura curricular. Mas ela tem que fazer sentido para aquela comunidade escolar. Entendeu? Então, se você tem uma, uma escola que é na beira da praia, e você tiver uma demanda de oceanografia, tal, faz sentido ali. Mas eu tenho aula de oceanografia aqui em Campo Grande, não faz sentido, né? Então, era para dar essa autonomia para a escola colocarem coisas no currículo que acrescentassem para o aluno. Mas isso, de uma forma mal planejada, muitos alunos sentiram que estavam perdendo tempo com essas disciplinas e não estavam tendo aula de física, por exemplo. E física aí no vestibular. Então, nós tinha 3 aulas de física, aí ficou uma nessa escola. Aí o professor de física foi dar aula de projeto de vida. Aí ele entrou na sala e falou assim: o projeto de vida de vocês pode ser aprender física? E aí ele, em vez da aula de projeto de vida, deu aula de física. E esses alunos ficaram mais felizes do que a outra turma, no terceiro B, que é a nossa escola que eu conheço, que teve aula de projeto de vida porque eles se sentiram prejudicados tendo uma aula só de física. Então o problema não era o projeto de vida, o problema era a estrutura curricular, é como é que dividiu. Não tem como criar disciplina nova e tirar carga horária de matemática, de português, de física, das disciplinas que são mais cobradas no vestibular, no Enem, naquilo que é o mecanismo de acesso ao ensino superior. É difícil pensar no ensino médio, um aluno de ensino médio que não quer cursar ensino superior. Eles são a minoria. A maior parte dos alunos de ensino médio estão lá porque eles estão sonhando com o ensino superior ou com o ensino técnico de qualidade e que essas disciplinas básicas fazem falta. Então, vamos criar um novo ensino médio? Ele tem que ter um acréscimo de valor e na percepção de valor do aluno. Né? O aluno tem que perceber, olha, essa disciplina é legal porque ela está me ajudando neste caminho profissional, neste caminho vocacional, neste caminho de vestibular. Então, a gente vai ter aula de química forense, igual tinha na minha escola, mas ela tinha um sentido no vestibular também. Então, os alunos não reclamaram dela. Né? Ela tinha uma perspectiva profissional. Entendi, entendi. Quando a gente vai para esse lado onde
o governo acaba interferindo um pouco, né, no plano curricular ali. É uma luta que é difícil até de brigar, né? Não tem como você ir contra isso, né? Aí você tem que usar dos métodos que você tem, que é adaptar para conseguir manter ali o. Houve um movimento grande nacional, né, de reforma no ensino médio, então está sendo reformado agora. Está aumentando a carga horária de disciplinas básicas e diminuindo a carga horária de disciplinas eletivas, optativas, porque a UNE, os alunos, os professores de escolas públicas perceberam que não estava funcionando aquele modelo. Né? Então, eu entendo que política em educação, ela tinha que ser política de Estado, não política de governo. Aí não adianta um governo vir e mudar tudo e depois vir outro e mudar de novo. Né? Até porque, quando isso foi discutido a primeira vez, eu até estava numa reunião, eu falei, olha, a primeira coisa que tem que mudar para o ensino médio mudar é mudar o vestibular. Se continuar o vestibular com aquela imensidão de conteúdos em cada disciplina, né? Você tem muitos itens em cada disciplina, né? Então, se você não mudar o vestibular, não tem como mudar o ensino médio, porque o aluno vai entender que está fazendo falta. Eu não posso escolher um conteúdo para não ser dado se ele cai no vestibular, né? Então, você tem que tirar os conteúdos do vestibular. Vamos ter empreendedorismo? Então, coloca empreendedorismo na prova do vestibular. Aí você pode ter a aula, aí você pode contratar o professor, aí você faz uma formação do professor ou um concurso para professores empreendedores que tem formação em gestão que vão poder dar essa aula de forma adequada. Né? Então aí você consegue ter um futuro para isso. Senão daqui a pouco muda o ensino médio de novo, e de novo, e de novo, tira a disciplina, coloca a disciplina, tira a filosofia, coloca a filosofia, tira a sociologia, coloca o professor de sociologia. Minha disciplina tinha no ensino médio, agora não tinha mais, agora vou devolver. Então você fica ali Nesse limbo, né? nesse limbo, né? Então a gente tem uma necessidade que os governos, né, as políticas educacionais sejam discutidas com a sociedade, que elas sejam permanentes, não fica nessas mudanças contínuas de política, porque acaba não tendo um projeto de país. É. Mais uma pergunta da plateia. O que você acha da universidade privada atualmente? Croton 1,5 bi de faturamento e OAB com 1,3 milhões de registros. É meio. Eu acho que até hoje saiu uma notícia nova aí que eu acho interessante, que os cursos de formação de professores não vão mais poder ser feitos totalmente EAD, né? As licenciaturas estavam com bastante problema na formação totalmente EAD, né? Isso vai atingir diretamente esses conglomerados econômicos como a Croton, né? Esse momento de consolidação do mercado educacional fica um pouco negativo para mim, porque o que acontece? Existiam excelentes universidades que foram adquiridas por grupos educacionais muito grandes. E quando a gente podia achar que isso seria um avanço, a percepção do consumidor, do cliente, do aluno, é que as universidades pioraram. Né? Então, esse alto faturamento não pode ser à custa da baixa qualidade. Né? Então, quando eu olho as universidades privadas, eu olho que tem que ter dois pesos, duas medidas. Né? Se você olha a faculdade de Albert Einstein, ligada ao Hospital Albert Einstein, é uma faculdade privada de excelência. Né? A FGV em São Paulo, né? O INSPER. Então você tem universidades privadas boas, né? Agora, o que não dá para ter esses conglomerados que diminuem a qualidade, diminuem as cargas horárias, né, para aumentar o faturamento a custa de qualidade baixa. Porque, igual a gente conversou lá no começo do podcast, ter diploma e não ter qualidade não resolve. Né? Você tem 1 milhão, 2 milhões de diplomados em determinadas áreas, igual tem no direito, que é a minha primeira faculdade, né? Você tem muitos advogados no mercado, não é mais aí, muda uma perspectiva que sempre falo para o aluno também, olha, não é o curso que você fez, é quem você é. Né? Você tem advogados bem-sucedidos? Tem. Quem ele é? É fulano, fulano, você sabe o nome. Né? Você fala, o professor de educação física ganha dinheiro? Depende, se o Bernardinho ganha dinheiro, ele é professor de educação física, mas quem ele é? O Bernardinho. Né? Então você vai ter, em todas as áreas de conhecimento, referências. Se você quer ter uma remuneração melhor, você vai ter que ser uma referência na área, seja né, da área jurídica, da área da medicina. Hoje a gente tem muito curso de medicina no Brasil. Né? Então está havendo agora um aumento dos médicos no Brasil, porque as universidades privadas, houve uma grande expansão dos cursos. Né? Então você vai ter mais concorrência no mercado médico. E quem vai se destacar? Quem for referência. Né? Então eu vejo que esse aumento do número de advogados, do número de bacharéis, do número de licenciados em todas as áreas, ele tem um lado positivo, você tem pessoas mais qualificadas. Né? Eu lembro que quando eu era
novo, né? Há mais de 20 anos atrás, eu estava na universidade, as pessoas falavam, não, porque você vai na Argentina, você pega um táxi, o cara é advogado, o cara é engenheiro e tal. Isso não era uma realidade no Brasil em 2001, né? Agora é. Né? Você vai pegar um Uber, vai pegar um transporte, vai ver pessoas com formações diversas que não conseguiram um emprego com a remuneração que esperava e preferiram fazer o aplicativo, preferiram mudar de área e ir para outras profissões. E tudo bem, entendeu? Eu acho que isso é muito. Eu acho que não tem que diminuir o acesso ao ensino superior, mas tem que melhorar a qualidade. E todos que tenham diploma sejam bem formados, porque daqui a pouco você vai ter um médico que você não vai conseguir confiar e ele está envolvendo um bem, né, que é a sua saúde. Então eu acho que, mesmo um advogado que pode prejudicar a sua vida. Então eu acho que a gente tem que ter bons profissionais, né? Eu acho que não é limitar a quantidade deles, mas é melhorar a formação. Entendi. Ô, Lúcio, e aí nesse lado aí de universidade, formação superior, você pensa em chegar nesse mercado? É um desejo? Você vê oportunidade nesse? Então, eu não tinha, né, uma vontade imediata de trabalhar com ensino superior exatamente por isso, porque como o mercado de ensino superior está muito voltado para preço e não para qualidade, né, você tem que enfrentar um mercado de ticket baixo, né, e isso para você, como você vai oferecer qualidade com pouco investimento? Né? Então, eu acho que se o mercado se regular, se o mercado melhorar daqui a um tempo do ensino superior, agora vamos diminuir um pouco essa quantidade exagerada de cursos à distância para a formação inicial de professores, né? E a gente tem uma premissa, assim, né? Que um professor só ensina aquilo que ele sabe, né? Então, se você tem um professor bem formado, ele vai formar um bom aluno e esse aluno vai fazer uma boa trajetória educacional. Então, a gente não pode ter curso vagos, rasos em formação de professores. Tem que ser cursos realmente densos, né? Então, eu entendo que se fosse para eu atuar no ensino superior no futuro, seria nessa pegada de você ter um curso de qualidade. Ele não seria o mais barato da cidade, mas que se formasse realmente por um mercado de trabalho, que ele tivesse bons docentes. Eu acho que é, esses dias eu estava até com o Junqueira lá, né? Eu estava falando para ele assim, existem estruturas lindas de universidades, de escolas, né? E aí um amigo meu falou, não tem como não ter qualidade naquela estrutura. Eu falei, tem. Coloca um professor ruim na sala de aula para você ver. Né? Tem como não ter qualidade. O prédio pode ser lindo, a sala pode ser tecnológica, mas se o professor for ruim, né, não vai ter Não educação, não vai. vai ter qualidade na educação. Não vai ter estrutura que ofereça um bom conhecimento. Não tem, a estrutura sozinha não resolve, né? Se você não tiver time, se não tiver professor bom, né? Todo mundo tem uma referência na cabeça de um bom professor. E também tem uma referência de um professor que não colaborou muito, né? Então, pensando nisso, você tem que formar bons professores, né? E se você vai oferecer uma escola, uma universidade, tem que ser com bons profissionais. Entendi. Ali subiu uma matéria. Opa, escola em tempo integral, MEC investe 600 milhões em municípios. Escola em tempo integral é mais eficiente? Você tem. O status tem. Nós temos alunos em tempo integral, né? O ensino médio já é em tempo integral. É, acho que eficiência, né? Pressupõe qualidade, né? Então, assim, se você tiver bons professores nessa escola de tempo integral, com mais carga horária, você vai ter mais chances de que o aluno aprenda mais. Agora, o fato do aluno estar dentro da escola em tempo integral, ele não pode estar assistindo a aula o dia inteiro. Porque você tem que ter o tempo do autoestudo, você tem que ter o tempo da tarefa, você tem o tempo da produção. Né? Então, um aluno que passa o dia inteiro na escola, se ele ficar todos os dias, que dia ele estuda para os conteúdos? Né? O momento dele, sozinho, sentado. À noite, na hora que ele chega cansado em casa, às vezes não dá. Então, a escola de tempo integral ela tem que ter uma rotina, né, que inclua o momento de estudar para as provas, estudar para os conteúdos que são aplicados. Né, tem atividade física, tem atividades lúdicas, né, musicais, né, esportes, essas coisas que são todas importantes para a formação. Mas carga horária sozinha não resolve o problema de qualidade da educação. O que resolve o problema de qualidade da educação são bons professores. Massa. Lúcio, a gente está chegando aqui agora no final do nosso podcast. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando a gente. Provavelmente vai ter aluno seu assistindo esse podcast, vai ter jovens que querem ser empreendedores, vai ter empreendedores que pensam em entrar no ramo da educação. Qual que é a mensagem que você deixa para essa galera? Eu acho que
tanto para o estudo quanto para o empreendimento, né, a gente tem que ser muito resiliente, né? Então a mensagem é que nunca desista, né? Desistir é muito mais fácil do que persistir, mas só quem persiste chega lá, né? É nas adversidades que nos tornamos fortes, né? Então é isso que eu acho. Acho que se você quer se tornar um bom profissional, ter uma boa carreira, você tem que ser um profissional forte e a gente só consegue ser forte nas adversidades, né? Enfrentando os desafios, não não se limitando ao óbvio, né? Nem sempre as respostas estão todas na mesa, né? Você tem que buscar elas. Massa, massa demais. Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse podcast. Eu aprendi bastante. Espero que vocês também tenham aprendido. E, Lúcio, para quem quiser te acompanhar, qual que é a sua rede social? Lúcio Status, arroba, não, rede social, né? Isso, Arroba Lúcio Status. isso. Você digitou Lúcio Status lá, já vai aparecer o Instagram dele. E aí você segue lá, acompanha ele lá. E siga o nosso site também, www.portalnegociocg.com.br, nosso Instagram, @portalnegociocg, e fique por dentro de todas as novidades, notícias, conteúdos para empreendedores, de empreendedores para empreendedores. E é isso aí. Até breve, até o próximo episódio e vamos que vamos.